aos ouvintes. Asas do Atlântico. Uma vez mais, olá, bom dia. São 9 horas e 37 segundos nos Açores. Está com Asas do Atlântico, ao longo desta manhã de quinta-feira, dia 10 de julho. E eu já tinha dito que hoje é quinta-feira, depois das 9 iríamos ter aqui connosco em estúdio o Padre Vítor. E cá está ele. Olá, muito bom dia, Sr. Padre. Bom dia, Célia. Bom dia a todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes do Asas do Atlântico. Olha, nós já estamos, é quinta-feira, estamos a aproximar, já estamos em contagem decrescente para o fim de semana. É verdade. Ter um compromisso semanal, seja com o que for, também aqui com a rádio, mostra-nos como o tempo é tão breve. Instante, passa uma semana, já cá estamos de novo para preparar mais um fim de semana. Parece que foi ontem que estivemos aqui a conversar. Eu acho que isso deve-nos fazer pensar o tempo, como tudo é tão passageiro, como tudo é tão breve. E isto deve ter até duas consequências em nós. A primeira é não absolutizar, porque isto é tudo relativo. A gente às vezes é capaz de ir ao inferno só por coisas que no fundo não tem sentido nenhum. E a outra é aproveitarmos cada momento, cada instante da vida, porque não temos amanhã, temos sempre este momento, este agora que estamos aqui juntos neste programa. E o que é que o Sr. Padre Vítor nos traz hoje? Como sempre, uma reflexão sobre a palavra. A palavra, a Bíblia, é o centro de qualquer religião, das religiões que têm Deus como Pai e que têm Abraão como o pai da fé, aquele que foi o primeiro a sentir este impulso da descoberta de um Deus para além de todos os outros deuses que naquela altura se adoravam. A Bíblia é o texto sagrado dos católicos, dos irmãos protestantes, dos judeus. Portanto, é um texto sagrado. Os nossos irmãos muçulmanos, inclusive, têm muitas referências bíblicas, para além de ter o seu livro próprio, que é o Corão. A Bíblia é o centro da religião e do cristianismo. E cada vez mais a Igreja vai percebendo isso. Cada vez mais se vai percebendo que há que distinguir na Igreja aquilo que é o essencial e aquilo que é o secundário. A Igreja esperou 2000 anos para que houvesse um Papa que tivesse a coragem de escrever uma encíclica, que é um documento que deve ser estudado pelos cristãos católicos, uma encíclica sobre a palavra. E esse Papa fica para a história, foi Bento XVI. Independentemente da opinião que tínhamos sobre ele, foi ele o homem que promoveu um sínodo da palavra, foi ele que escreveu uma encíclica sobre a palavra. Depois do Vaticano II, o Vaticano II tinha um documento também sobre a palavra, mas depois nenhum Papa se referiu à palavra com um documento como este de Bento XVI. E foi Bento XVI que disse que a palavra é tão santíssimo sacramento como é a Eucaristia. Nós, os católicos, temos muita devoção, muita reverência, e devemos tê-lo pelo sacrário, que é um dos lugares centrais de uma igreja, de um templo católico. Mas o Bento XVI disse, inclusive convidou os bispos a fazer um trabalho nas suas dioceses neste sentido, que as igrejas tivessem também um espaço para a adoração da palavra. Como existe uma capela dedicada ao Santíssimo Sacramento, à Eucaristia, a reserva eucarística, não é Eucaristia, a reserva eucarística, também deve existir uma capela nas igrejas que podem proporcionar isso, uma capela onde a palavra esteja com a mesma veneração e exposta à adoração e à leitura dos próprios cristãos católicos. É curioso vermos que os nossos irmãos judeus não têm Eucaristia, porque eles não deram este passo em relação ao cristianismo, ficaram pela palavra, e eles, nas suas sinagogas, nos seus templos onde eles fazem a oração, o sacrário deles e o sacrário católico foi baseado neles. Nós temos muitas coisas que vamos buscar aos judeus. O sacrário deles contém os rolos sagrados da Bíblia. Portanto, é
um armário naquele estilo também dos nossos, com o melhor material possível deste mundo, normalmente de prata ou ouro, a porta, abre-se, lá dentro não tem a Eucaristia, tem os rolos sagrados que eles tiram e leem cada sábado nas suas orações. Portanto, vermos o respeito que os nossos irmãos judeus têm pela palavra, e nós os católicos também devíamos ter o mesmo respeito, devemos ter o mesmo respeito pela palavra. Isso é uma caminhada que se vai fazendo, nós não fomos habituados a essa atitude. É muito mais fácil para um católico da minha geração para cima pegar num terço para a mão e rezá-lo do que pegar na Bíblia para a mão e lê-la, meditá-la. É muito mais fácil, foi assim que fomos habituados. A própria Igreja desincentivou a leitura da Bíblia com medo que os católicos se desviassem daquilo que é a interpretação que a Igreja acha que é a interpretação correta para a Bíblia. Eu acredito mesmo que existem muitos católicos que não sabem ler a Bíblia. Pois, Também não é um livro de leitura fácil. Não é. Eu aconselho sempre os católicos que não devem começar pelo Antigo Testamento. Se bem que o Antigo Testamento prepara o Novo Testamento, e há muitas coisas no Novo Testamento que a gente precisa percebê-las no Antigo, devemos começar pelo Novo Testamento. E a linguagem do Novo Testamento está acessível, é muito próxima de todos. Para já os Evangelhos, que são apaixonantes, porque é a própria pessoa, a vida de Jesus ali a palpitar. Portanto, a gente deve começar pelos Evangelhos. E depois as cartas de São Paulo, que são textos maravilhosos, belos de se lerem, e os Atos dos Apóstolos, que nos mostram as dificuldades que os cristãos tiveram no início para implementar o cristianismo, os primeiros apóstolos. Portanto, deve-se começar sempre pelo Novo Testamento. E eu aconselho sempre as pessoas, todos os dias de manhã, se não tiverem tempo para rezar o texto, não há problema nenhum. O texto é uma oração, eu faço a oração do texto todos os dias, mas é quase como uma purificação psicológica para me espiritualizar a minha mente, para preparar-me para uma verdadeira oração que eu faço a seguir, que é a oração da liturgia das horas, que é ler os salmos bíblicos. Portanto, eu acho que os católicos todos os dias deviam tirar um pedacinho. Isto não me leva mais que 2 minutos. E se nós não temos 2 minutos para dedicar à nossa espiritualidade, nós que somos seres espirituais, estamos em perigo. Estamos em perigo de nos desviarmos de nós mesmos e daquilo que é a essência da nossa pessoa. Nós devíamos tirar 2 minutos, pelo menos, para ler a Bíblia. Ou fazer a leitura contínua, ou seja, começar um texto bíblico e ir lendo aquele texto por aí fora, um Evangelho, ou então abrir à sorte a Bíblia, porque ela diz-nos sempre algo importante para aquele dia. Para as situações difíceis que a gente vive, para os momentos dramáticos que nos acontecem, que a gente não estava preparados para eles. A Bíblia tem a resposta para tudo. Basta que a gente queira ir lá buscá-la com esse sentido e numa atitude de fé. Neste domingo, nós vamos, estes próximos 3 domingos, inclusive, nós vamos ver Jesus a valorizar a palavra. Vamos ler as parábolas do semeador e da semente. Ora, o semeador e a semente são chamadas as parábolas do reino. E o que é isso? É a palavra. O reino de Jesus Cristo. As pessoas às vezes perguntam-se o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o projeto de Deus que Jesus Cristo nos comunicou. Qual é o projeto que Deus tem para mim, para ti, para cada um de nós? Qual é o projeto que Deus tem para a humanidade? Isto é que é o reino de Deus. Como é que esse reino foi conhecido? Foi através da palavra de Jesus Cristo. Então, nestes próximos 3 domingos, nós vamos ouvir as parábolas, as histórias que Jesus nos conta sobre o reino. A primeira é a parábola da semente e do semeador. O semeador que sai de casa, leva um saco com sementes e vai semeando. Umas caem no caminho, outras caem no meio dos espinhos, outras caem em terreno pedregoso e outras caem numa boa terra. E todas elas dão sementes. Mas umas dão sementes que não dão fruto, dão flores, produzem. Mas umas produzem pouco ou produzem com tal fragilidade que depois não se aguentam e sufocam. Aquela que se aguenta mais é aquela que caiu em boa semente, em boa terra. Ora, Jesus, com esta parábola, quer nos dizer uma coisa que é muito importante. Tu que és mãe, Jesus quer nos dizer algo muito importante, que é: nós não devemos queimar etapas. Nós devemos respeitar o ritmo das pessoas. Tu tens que respeitar o ritmo do crescimento do teu filho. Tu não podes exigir que o teu filho, aos 5, aos 10,
tenha a capacidade de entender e de olhar para a vida como tu olhas. Ele tem que fazer a sua caminhada, ele tem que fazer a sua história. Por mais que te custe ver situações nele que tu já sabes como é que havias de resolvê-las, tens que respeitar a caminhada que ele está fazendo. Em relação à igreja, em relação aos cristãos, em relação aos nossos filhos, aquilo que é a relação dos nossos filhos, da juventude com a igreja, nós temos que respeitar o seu ritmo. Nós temos que respeitar a sua forma de estar na igreja. Nós temos que respeitar a forma como eles entendem a igreja, como eles entendem estas coisas do cristianismo. Jesus, com esta história, com esta parábola da semente, quer nos dizer que é importante continuarmos a semear. Mesmo que a gente pareça que não está dando frutos, que não dá o fruto que a gente esperava, que não está produzindo, que não está surtindo o efeito que a gente esperava imediato, a gente tem que continuar a semear. O reino de Deus, vamos ouvir depois numa outra parábola mais para a frente, o reino de Deus é como uma sementinha que é lançada. É uma sementinha. A gente olha para o mundo e diz assim, será que este mundo já é o reino de Deus? Já é o projeto que Deus quer para o mundo? Não. Mas há muita gente que dentro de si vai trabalhando esse reino. O bem aparece muito menos do que o mal. O mal é mais transparente, é mais visível, a olhos nus. O bem muitas vezes está trabalhando no escondido, no silêncio. Nós, se olharmos para um telejornal, à hora de jantar, às 7 horas, qualquer dos canais, a gente, em 30 notícias, se eles derem 2 ou 3 notícias de coisas boas, já será muito. Porquê? Porque não vende, não cria audiências um telejornal só de coisinhas boas. Que um casal fez isto, ou que uma pessoa acolheu um cão de rua, ou que alguém foi acolher um sem-abrigo, ou trouxe para casa um sem-abrigo, coisas boas que o mundo tem. Não, essas não vendem, essas notícias não vendem. É o dramático, é o negativo, uma pessoa pode fazer 10 coisas boas, ninguém fala dessas 10 coisas boas. Um dia essa pessoa faz uma coisa má. Se ela é uma pessoa pública, uma figura pública, logo vem ao de cima essa coisa má que ela fez. Se bem que ela ao longo da vida sempre fez coisas boas. Portanto, nós olhamos para o mundo e percebemos que aquilo que é bom, aquilo que realmente vale a pena, não é valorizado. A comunicação social não traz isso ao de cima. Então, o que Jesus Cristo nos diz neste fim de semana é que nós temos que continuar a semear. Ainda há tempos, num dos programas aqui, eu dizia que a missa dominical é um dos sinais de referência para dizer que um católico é católico ou não. O ir à missa todos os domingos. E um amigo meu depois abordou-me e disse que não é o único critério. E, de facto, quando disse isso, não estava dizendo que é o único critério para se ser católico é ir à missa todos os domingos. Não. Depois ele alertou-me para outras coisas. É que a juventude, as pessoas que estão atualmente nos 20, nos 30, nos 40, mesmo que não vá à missa todos os domingos, têm valores cristãos dentro de si. São pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas profissionais naquilo que fazem. Se são casados e se têm filhos, estão dando o melhor aos seus filhos, buscam o melhor para os seus filhos. Portanto, isto são valores cristãos, são sementinhas que caíram dentro deles, através dos pais, da transmissão da fé de geração em geração, mesmo que eles eventualmente já não vão à missa todos os domingos, mas eles têm esses valores cristãos pelos quais regem as suas vidas. Isto é a palavra que foi semeada. Isto é semente que está. Há alguns pais que estão atualmente nos 60, nos 70, desanimam. Ai, os meus filhos já não vão à missa, os meus netos já não querem saber disso. Alguns até dizem já não batizaram os seus filhos. Não nos preocupemos com isso. Demos tempo ao tempo, saibamos respeitar o ritmo das pessoas. Há uma altura que a pessoa vai se aproximar da igreja, há uma altura que a pessoa precisa de Deus, precisa da espiritualidade, e a religião mais próxima que temos aqui é o cristianismo católico. Então as pessoas vão se aproximar de Deus através da religião, só que há uma altura para tudo. Os nossos pais, os meus avós foram criados dentro da igreja. A igreja era a única referência das suas vidas. Agora já não somos criados nas igrejas. Não nascemos na igreja hoje. Nós éramos batizados 2 ou 3 dias depois de nascermos. A nossa mãe nem sequer podia ir ao batismo. A maioria das mães não foi ao batismo dos seus filhos, porque estavam de cama ainda, e a madrinha é que levava aquela criança para batizar, porque era a primeira coisa que se preocupavam quando nascia o bebê, é batizar.
Hoje já não é assim. O ritmo é diferente. Mas não quer dizer que os valores cristãos não estão lá dentro. Só que são ritmos diferentes que a gente tem que respeitar. É uma sociedade diferente que a gente tem que respeitar. Agora, a Igreja tem que continuar a dar resposta a estas pessoas. Como é que se dá resposta a estas pessoas atualmente? É o grande desafio que se faz para a Igreja. Em relação ao Evangelho, mais este pormenor só, Jesus fala de 4 tipos de coração. É curioso que esta é a única parábola. Há coisas na Bíblia que a gente tem que pensar, e a Bíblia é um texto que a gente, ao lê-lo, não deve logo aceitá-lo tal qual ele é. Dizer, porquê é que isto está aqui? Não colocaram ali. A vida de Jesus foi tão intensa, tão cheia, que não era aqueles 4 livrinhos com 20 capítulos cada um que diriam a vida toda de Jesus. Eles selecionaram o material. E a gente tem que perguntar-lhe porquê é que eles selecionaram isto? Não meteram outras coisas que a gente conhece, até outras coisas de textos que ficaram fora da Bíblia. Porquê é que selecionaram estes? Porquê é que Jesus, esta é a única parábola que ele explica? Ele diz a parábola e depois a seguir explica como se fizesse uma homilia, um sermão sobre aquilo. É a única. Domingo a gente, os padres, nem sequer precisam se preocupar porque está lá a explicação dele. E ele explica que aqueles tipos de terreno, o terreno pedregoso, o terreno dos espinhos, o terreno da rua e o bom terreno, são um coração duro, outro um coração inconstante, outro um coração inquieto e outro um coração bom. Os tipos de terreno onde cai a palavra e depois ela vai frutificar ou não conforme esse tipo de coração que temos. Agora, durante muito tempo, o que se fez na Igreja foi isto, foi dizer: qual é o teu coração? Tu és o coração duro? És o coração inconstante? Aquele que recebes com muito entusiasmo a palavra, mas depois logo assim já te esqueces? És um coração inquieto ou és um coração bom? E as pessoas ficavam com este problema. Logo tinham que se colocar num deles. Mas agora os biblistas, e bem, estão dizendo que todos nós, eu, o Papa, os bispos, os cristãos no geral, temos os 4 corações. Nós temos Era os isso mesmo 4. que eu estava a Não é? pensar. Temos os 4. Quantas vezes eu sou uma boa pessoa? Sou, eu tenho consciência disso. Mas também tem os mesmos momentos maus. Quantas vezes temos momentos menos bons? Temos esta inquietude sobre as coisas da vida, que aquilo que é essencial passa-nos. Temos o coração duro às vezes somos mauzinhos. Não é sempre, mas somos às vezes mauzinhos, às vezes queremos vingança, às vezes queremos que as pessoas também sofram. Temos este coração inconstante, que anda para aqui, anda para ali. Às vezes fazemos as coisas bem, outras vezes não fazemos bem. Portanto, todos os seres humanos têm estes 4 tipos de coração. O que é por mim e que eu vou amadurecendo que a vida, eu passo cada vez mais para o coração bom. Os outros vão se manter lá, enquanto eu estou neste corpo, eu vou ter sempre estes tipos de coração, mas eu tenho que ter cada vez mais aquele coração bom. Aquilo que tem que predominar em mim é aquele coração bom. Aquele coração que tem maturidade, que tem serenidade, que tem constância e que tem confiança suficiente para gerir a sua vida independentemente daquilo que à sua volta vai acontecendo. Esse coração bom é aquele para o qual nós temos que caminhar, até porque Jesus coloca-o em último lugar. É como se fosse uma caminhada que temos que fazer para chegar àquele patamar. Nós não podemos ficar só no patamar do inconstante ou do inquieto. Temos que passar ao patamar do bom. Se bem que agora temos que lidar com todos estes corações que temos dentro de nós. Este ser humano que somos cada um de nós tem tudo isto dentro de si. E tem que trabalhar-se da melhor maneira para que seja feliz e para que faça os outros também felizes. E depende também da situação e na altura da vida em que a pessoa se encontra. Pois, claro, também tem Por mais que a pessoa tenha um coração bom e um coração puro, se a pessoa está a passar por uma dificuldade na sua vida, se calhar o coração vai ser um bocadinho mais duro, não vai aceitar tão bem. Portanto, o coração vai gerindo também aquilo que a vida nos vai dando. E o coração transparece aquilo que estamos a viver naquele momento. Uma pessoa que sai de uma situação muito difícil, que é abordada por outra logo a seguir, ela está reagindo. Ela reage logo a uma coisa. Uma pessoa que vem de uma situação mal disposta, foi confrontada com uma situação menos boa, e depois tu logo assim fazes uma pergunta e ela reage de uma forma agressiva. Ela não está reagindo a ti. Está reagindo a uma situação menos boa que acabou de viver. Não é? Nós somos assim, nós temos isto. Temos que gerir as nossas emoções, isso é importante. Eu digo sempre isso. As pessoas que querem ser profissionais e que são variadas na sua profissão e que são constantemente confrontadas com novos desafios e procuram estar à altura deles, por isso é que têm sempre formações. Nós temos que também trabalhar as nossas emoções, isso é importante. Eu digo sempre isso muitas vezes. É importante, eu não posso ser aos 50 o que fui aos 20 e aos 10. Não posso ser. Eu tenho que ter a maturidade própria de uma pessoa de 50 anos. Nós temos que ter a maturidade própria que os anos nos vão mostrando também. Os
os anos não têm só coisas negativas do envelhecimento, tem também o amadurecimento. E isso tem que transparecer. E é isso que Jesus Cristo nos quer, de facto, transmitir neste fim de semana. E em relação à semente, os pais, os avós têm uma importância extraordinária hoje, junto dos netinhos, continuem a semear. Aliás, confiantes. No próximo dia 26 de julho, nós comemoramos o Dia dos Avós. É o Dia dos Avós. Eu acho que cada vez mais é um dia que deve ser comemorado, porque eles têm uma importância extraordinária na vida dos netos. Importância extraordinária. Não é substituir o papel dos pais. Ponto 1. Não é compensar aquilo que os pais não dão aos filhos. Ponto 2. Não é passar por cima da educação que os pais estão dando aos seus filhos. Ponto 3. Porque eles estão a educar os seus filhos sem querer o palpite dos seus pais anteriores. É as marcas da maturidade, da experiência de vida que eles têm que transmitir aos seus netos. A sua história de vida, a sua vida é transmitida aos seus netos pela sua própria vida. Isso já é um tesouro tão precioso que eles estão dando aos seus netos que só por isso vale a pena comemorar o Dia dos Avós. Portanto, vamos continuar a semear, isto é importante. Às vezes, mesmo como padre, vale a pena continuar a semear. Vem tão pouca gente à missa. Temos que continuar. A atitude é esta que Jesus nos diz este fim de semana. Temos que continuar a semear, porque se nós não semeamos o bem, se nós não semeamos a palavra, alguém irá semear o mal naquele terreno. Portanto, nós temos que continuar a semear o bem e a palavra e acreditar e confiar, porque nós não temos que ver os frutos. Os frutos aparecerão por si mesmos. Sim, senhores. Pois muito bem, nós estivemos aqui a falar sobre estas parábolas, ou pelo menos uma das parábolas que o Sr. Padre vai dizer no próximo domingo. Depende, resta agora saber com que coração é que as pessoas ouviram hoje esta palavra. Qual é o coração hoje, neste preciso momento, que as pessoas que estão a ouvir com o coração inquieto, estão a ouvir com o coração duro, ou se estão a ouvir realmente com o coração bom? Tu estás a ver que às vezes é possível até ter simultaneamente todos esses corações. Eu posso estar num momento em que tenho o meu coração bom ao de cima, mas lá no fundo tenho uma inquietude qualquer para alguma situação que não está bem na minha vida, ou tenho uma mágoa qualquer com alguém que faz com que o meu coração esteja um bocadinho duro, percebes? Simultaneamente até podemos ter todos estes corações dentro de nós. O que importa é que a gente faça que vença o coração bom, sempre. O que é melhor, é esse que nos faz dormir tranquilos. Quando a gente, durante o dia, faz predominar o coração bom, a gente deita-se e adormece com uma tranquilidade, com uma serenidade, que não é a mesma quando a gente, durante o dia, teve um coração mais duro, ou mais inquieto, ou mais inconstante. Não é a mesma serenidade, nem a mesma paz. O deitar-se, tenho tido durante o dia momentos, de facto, em que eu procurei dar o meu melhor, fui bom, e, ou ter sido uma pessoa vingativa, uma pessoa dura, uma pessoa que não teve compaixão. É porque a gente olha para uma pessoa e uma coisa que ela tenha feito e a gente está logo a julgar aquela situação que ela tenha feito. A gente tem que pensar, e se eu tivesse a história de vida daquela pessoa e tivesse feito a caminhada que aquela pessoa fez, eu não teria feito aquela mesma coisa. A gente tem muita dificuldade em pôr-se na pele do outro, na história do outro. E nós temos tendência em julgar os outros. Logo, julgamos antes de nos pormos na pele dele e dizer assim, às tantas, se eu estivesse naquela situação e tivesse tido a história de vida que ele teve, eu faria a mesma coisa. A gente esquece disso. O julgar é o mais fácil de sempre. O caminho mais fácil é o mais próximo, mas também é aquele que menos maturidade revela. E infelizmente faz parte da condição humana. Todos nós julgamos de vez em quando. Todos nós temos essa tendência. E todos nós somos julgados. Constantemente, também, constantemente. O mesmo juízo que eu tenho sobre o outro, alguém terá sobre mim. Isso é um facto. Agora, vamos fazer esta caminhada que Jesus nos propõe este fim de semana, de cada vez mais termos um coração bom, porque só esse é que nos faz verdadeiramente livres e felizes. Muito bem. Vamos então às informações finais. Recordo que hoje há missa na Santa Casa da Misericórdia às 5 da tarde. Todos os meses temos uma missa na Santa Casa. Será hoje, a segunda quinta-feira do mês, às 5 da tarde. Depois há missa na Matriz às 19 horas. No próximo fim de semana os horários das missas são os normais. No sábado às 19 horas no aeroporto. No domingo na Matriz às 10 horas em São Pedro também, às 11h15 em Santa Bárbara, 11h30 em Almagreira, 12h30 em Santo Espírito. Recordo que na próxima semana, destaco, há missas no seu horário normal,
Na terça-feira haverá a missa mensal também em Fátima. Na terça-feira da próxima semana, dia 15, haverá a missa em Fátima, para todos aqueles que quiserem participar nesta missa mensal. Senhor Padre Vítor, muito obrigado por ter estado aqui connosco, por ter trazido até nós hoje esta parábola do semear. Sejamos sem dúvida o mais sinceros connosco próprios, aprendamos sempre a ouvir e devemos continuar sempre a semear. Essa que é mesmo a missão. Que só daqui a muito tempo é que eu possa ver os frutos que semeei, mas eles vão ficar lá. Isso é que é Alguma importante. coisa fica. Nós temos que acreditar nisso. Temos que acreditar nisso e só por acreditarmos nisto vale a pena continuar a semear o bem no coração das crianças, dos jovens, porque um dia vai frutificar. Nós estamos a ver nas nossas próprias vidas como isso foi verdade. Os nossos pais, nós temos muito dos nossos pais, daquilo que eles nos transmitiram. Portanto, façamos o mesmo às novas gerações e acreditemos que um dia, mesmo que a gente não esteja a ver já os frutos, um dia esses frutos vão aparecer. Muito bem, muito obrigada. Continuação de um bom dia. Já agora um bom fim de semana. Muito obrigado também para ti, Célia, tudo bom, tua família também. Continuação de um bom trabalho e um bom dia para todos os ouvintes e as ouvintes do Asas. Sejamos felizes e façamos sempre alguém feliz. Muito obrigada.